Olá, alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos para a nossa correção da semana 2 do PET, volume 6. A unidade temática, Organização e Distribuição Mundial da População. Tema: Indicadores Sociais. Os indicadores sociais de um país pode classificar o país em país desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. Se ele tiver péssimos indicadores sociais, com certeza aquele país será um país subdesenvolvido. Se ele tiver indicadores sociais elevados de qualidade de vida, aquele país será desenvolvido. Um dos melhores indicadores para avaliar o grau de desenvolvimento econômico e humano de um país é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele leva em conta a renda, a educação e a saúde, ou seja, a expectativa de vida. Se um país tem um IDH elevado, ele é considerado um país desenvolvido. Atividade 1. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, criado pela ONU, avalia com mais precisão as condições humanas e sociais de um país. Assinale a alternativa que apresenta os indicadores utilizados na determinação do IDH. Consumo de caloria, taxa de analfabetismo, número de médicos por 1.000 habitantes. Número de médicos? Não. Taxa de fecundidade, PIB per capita, população empregada no setor primário. Faltou falar aqui da escolaridade, da expectativa de vida. Renda per capita, que é a renda que um número de habitantes recebe em um país. Escolaridade, taxa de alfabetização entre adultos, muito bem, e expectativa de vida ao nascer, ou seja, renda, educação e saúde. Letra C. Taxa de mortalidade infantil, valor do salário mínimo, taxa de natalidade. Não falou aqui de educação e nem de expectativa de vida. Então, resposta letra C. 2. Dentre os países mais pobres do mundo, classificados segundo o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNDU, 33 estados situados nessa região, desnutrição, pobreza, analfabetismo e condições sanitárias precárias exemplificam o lado perverso da globalização que amplia o crescimento das desigualdades no mundo. O texto acima se refere a qual continente, mais precisamente a qual região desse continente. Então, a globalização ela gera também a desigualdade social, porque nem todos os países, nem todas as populações estão inseridas nesse processo global do capitalismo, da extensão da internet, Então, aquelas áreas mais pobres ficam à margem da exclusão social. E esse texto está se referindo ao continente africano, onde nesse continente existem a maioria dos países com baixo IDH, especificamente na região da África subsaariana. Então, Sudão, Chad, República do Congo, Esses países dessa região aqui, que pertencem à África subsaariana, são países muito pobres, com precárias condições de vida e com baixíssimo IDH. Questão 3. A diferença entre renda nacional e renda per capita é: a renda nacional consiste na soma de todos os rendimentos do país em um determinado ano. Soma-se a produção anual de um país e verifica o que ocorreu com a renda nacional. Já a renda per capita é o valor obtido pela divisão da renda nacional pelo número de habitantes. Então, a renda nacional de um país durante aquele ano, nós vamos dividir pelo número de habitantes. Então, nós vamos encontrar um valor médio. É óbvio que não é ideal para analisar as condições de vida real dos habitantes, porque em um país populoso, por exemplo, como o Brasil, existe a desigualdade na distribuição de renda. Então, uma minoria recebe altos salários e uma grande maioria com baixos salários, desempregados ou sem salários. Então, quando soma esse montante e divide pelo número de habitantes, nós estamos igualando aqueles que recebem pouco com aqueles que recebem muito e redistribuindo, o que na verdade, na realidade, não é real. Então, a alternativa correta é a letra B. A renda nacional é a soma
de todos os rendimentos de um país, e a renda per capita é o valor médio dos rendimentos habitantes, ou seja, pegou a renda nacional e dividiu pelo número de habitantes e encontrou o valor médio. Correto? Letra B. Alternativa 4. Em 1989, o coeficiente de Gini atingiu no Brasil um pico de 0,636. Depois disso, apresentou reduções quase constantes, registrando 0,543 em 2009. O coeficiente de Gini é um importante indicador socioeconômico que revela em um país o grau da desigualdade socioeconômica. É analisado através de um gráfico onde a curva representa a maior desigualdade. Então, esse coeficiente de Gini representa a desigualdade social e econômica de um país. Atividade 5. As curvas de Lorenz a seguir mostram a renda familiar no Brasil em 1989 e em 1999. Então, esse gráfico aqui, que é o gráfico de Gini, representa que esse lado aqui é a produção da renda de um país, o número de produção, até onde vai. E esse aqui representa a proporção acumulada da população, esses números aqui, ó, que vai até 1. Essa barra aqui representa a reta total da igualdade, ou seja, essa linha vermelha, linha reta, representa a igualdade de renda da população. Essa linha azul representa a renda em 1989 e a verde a renda em 1999, a distribuição de renda. Então, quanto maior é essa curva aqui, ó, maior é a concentração de renda, maior é a desigualdade na distribuição de renda de um país ou de uma região. Então, aqui no Brasil, o que nós percebemos? Que em 1989, essa distribuição de renda estava mais curvada, então estava mais desigual, estava mais concentrada, e diminuiu a renda, essa concentração, em 1999. A curva aqui começou a diminuir com essa linha verde. Então, diminuiu a concentração de renda, melhorou a distribuição de renda. Houve uma pequena melhora na distribuição de renda, porque para ficar igual, teria que estar reto, né? Então, resposta, com base na curva, o que se pode dizer da concentração de renda em 1989 a 1999? Justifique. Sugestão de resposta, conforme mostra o gráfico, em 1989 a concentração de renda era maior, devido à curvatura de Lorenz ser maior. Já em 1999, houve uma pequena redução na concentração de renda no Brasil. Diante disso, quanto mais próximo de uma reta a curvatura estiver, menos desigual será o Brasil na sua distribuição de renda. Compreenderam? Espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.